Segundo Samuel 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé, e oráculo do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Diz o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, o seu resplendor faz brotar da terra a erva. Porém os maus não são assim. São como o espinho que se lança fora, porque não se pode pegar com a mão. Mas quem o toca, arma-se de ferro ou do cabo de uma lança, e, no mesmo lugar, o queimam de todo. Os valentes de Davi. Estes são os nomes dos valentes que Davi tinha: Josebe-Basebe, o Taquemonita, chefe dos capitães. Este foi Adino, o Esnita, que contra 800, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos 3 valentes, estava com Davi, quando, desafiando os filisteus, ali se ajuntaram à peleja e os homens de Israel fugiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão se cansou e ficou pegada à espada. E aquele dia o Senhor operou grande livramento, e o povo voltou após ele, somente para despojar. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Ele, porém, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou grande livramento. 3 dos 30 capitães desceram no tempo da cega a Davi, para a caverna de Adulão. Porém a tropa dos filisteus estava acampada no vale dos Refaíns. Davi estava na caverna e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E Davi teve desejo e disse: quem me dera beber da água da fonte que há junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da fonte que há junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, e a derramou como oferta ao Senhor, e disse: ó Senhor, guarda-me de fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? E não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruía, era o chefe dos 3. Este, contra 300, vibrou a sua lança e os feriu. E tinha nome entre os 3. Não era ele o mais famoso dos 3, porém foi o chefe deles. Todavia não igualou aos primeiros 3. Benaia, filho de Joiada, filho de um varão valente de Cabzel, grande em obras. Este feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também matou um egípcio, homem de grande aparência. Tinha o egípcio uma lança na mão. Mas Benaia desceu contra ele com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e tinha nome entre os 3 valentes, mas não do que os 30. Porém Davi o pôs sobre a sua guarda. Asahel, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, o Arodita. Elica, o Harodita. Eles, o Pautita. Ira, filho de Iques, o Tecoita. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Rusatita. Zalmon, o Auita. Maarai, o Netofatita. Elede, filho de Baaná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, o Piratonita. Hidai, das torrentes de Gaás. Abialbom, o Arbatita. Asmavete, o Barumita. Eliaba, o Saalbonita. Dos filhos de Jacém,
Jonatas. Samá, o Ararita. Aião, filho de Sarar, o Ararita. Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Rezrai, o Carmelita. Paarai, o Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita. Naarai, o Beerotita, que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Gitrita. Garebe, o Gitrita. Urias, o Eteu. Ao todo, 37.